Havendo o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao deputado Nazareno Martins, na condição de secretário ad hoc, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 45ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 7 de outubro de 2020. Presidência: deputado Júlio Garcia e Mauro de Nadal. Secretarias: deputado Lécio Schuster e Ismael dos Santos, ad hoc. Às 14 horas do dia 7 de outubro do ano 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, havendo quórum regimental. O senhor presidente declarou aberto aos trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consequência, com o parágrafo B do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovada. Expediente: o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Dr. Vicente Caro Preso, Ismael dos Santos, Gessé Lopes, Carlos Humberto e a senhora deputada Paulinha. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, PSL, Neudi Sareta, PT, Bruno Souza, Novo, Vonei Weber, MDB, e a senhora Marlene Freire, Bloco Social Democrata. Ato contínuo. O senhor presidente deu conhecimento ao plenário do ato da presidência, número 27, DL de 2020, PL, acho, o qual concedeu licença ao senhor deputado Fernando Klein pelo período de 60 dias a contar de 7 de outubro do corrente ano para tratar de assuntos de interesses particulares, oportunidade em que deu ciência acerca do ato da mesa número 016 do DL de 2020, o qual convocou a primeira suplente da coligação MDB-PSDB para ocupar cadeira de deputado neste poder. Feito o registro, o senhor presidente convocou a cidadã Dirce Aparecida Hatchait para prestar o compromisso e posterior assinatura do termo de posse. Momento seguinte, o senhor presidente deu por empossada a senhora deputada Dirce Aparecida Hatchait e convidou-a para fazer uso da palavra. Logo após, o senhor presidente anunciou o próximo horário, ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação 654 a 659 de 2020, as moções 466 a 469 de 2020, bem como os requerimentos números 1387 de 2020. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1388 a 1393 de 2020 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 1919 a 1947 de 2020. Explicação especial: não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu primeiro lavrei a presente ata. Isso aí, senhor presidente. Leitura da ata da sessão anterior. Muito obrigado, deputado Nazareno Martins. A ata, na forma do regimento, está aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrita em primeiro lugar para falar a deputada Paulinha. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Ismael. Presidente, bom dia. Eu não recebi aqui a chave de acesso. Gostaria de contar com a sua gentileza para registrar a presença. Obrigado. Registrada a presença do deputado Ismael. Ausente a deputada Paulinha. Tem a palavra o deputado Sargento Lima, por até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, aqueles que nos acompanham pela TV AL, nos ouvem pela Rádio Digital Alesc e por todas as mídias da Assembleia Legislativa. Hoje em conversa, hoje no nosso gabinete,
gente estava falando sobre... Foi citado até Platão lá hoje, lá o clima estava animado mesmo, né? Todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem uma oportunidade de fazer algo diferente. Todos os dias. Essa é uma das maravilhas da nossa vida. A gente pode buscar a redenção todos os dias de manhã. Pergunta que nos é feita constantemente em relação ao destino do Estado. A imprensa se preocupa muito, pergunta, os amigos, né? Eu tenho certeza que todo lugar que a gente chega, as perguntas elas acabam se afunilando em torno do processo de impedimento do governador. A gente não sabe se vai ser um mês, um ano, se os próximos 2 anos. Porém, eu já vi, a história comprova que muitas batalhas que estavam vindo, né, uma sequência de derrotas, e numa determinada atitude de um bom comandante, ele toma uma decisão e consegue reverter o jogo, né? Essa é a maravilha da vida. Todo dia de manhã a gente tem as oportunidades de fazer algo novo, algo diferente. E cheguei nessa conclusão de que se tem algo que possa fazer, sim, para poder fazer de diferente nesse Estado. Que ele possa colocar a mão na consciência e suspender o decreto de calamidade pública no Estado de Santa Catarina. Estou dando um staff de graça para ele aqui, uma dica, né? Não deveria, mas a gente está aqui para ajudar, né? Suspenda esse decreto. A gente já chegou todos já chegaram no limite da paciência já em relação a isso. Todos. Fui nessa semana passada em visita ao estado vizinho do Paraná. Todas as rodovias, porque eu fiz 520 quilômetros e consegui andar por 170 quilômetros, um cone do lado do outro, obras grandes, duplicação de pistas, aqueles guindastes gigantes fazendo viadutos, coisa linda. Fui até Londrina, voltei, passei em Ivaiporã. Cara, que bonito que está aquilo. Me deu uma certa inveja, sabe? Me deu me deu uma inveja mesmo. Falei, pô, por que isso não acontece aqui em Santa... O que está acontecendo no nosso estado? E quando a gente fala que tem uma obra às margens de uma rodovia, a gente vê meia dúzia de peão com 3, 4 cones velho quebrado e um cara com uma pá tampando um buraco, cara. Por que nos outros lugares as coisas funcionam? Impressionante isso. 170 quilômetros, um cone do lado do outro. Andei lá, eu dava vontade de parar o carro e falar assim, o que está acontecendo aqui? As margens da rodovia roçada, placa nova, tudo funcionando. Presidente, igual eu falei, uma certa inveja, né? Mas aquilo eu não vou dizer nem que foi uma inveja boa, não foi uma inveja ruim mesmo, porque eu fiquei revoltado com aquilo ali. Não passei por uma rodovia em estados de péssima conservação como a gente encontra no estado. Nenhuma. Roçada. Pista nova, acostamento, roçada, placas. Por que esse tipo de coisa não acontece em Santa Catarina? Como eu disse, a gente pode ter aí na frente aí mais uns 10 dias que pode se virar o jogo. Pode, não deveria dar bons conselhos, mas estou dando. Revogue esse decreto de calamidade aqui no estado de Santa Catarina. Dá um exemplo para o Brasil inteiro, entra em contato com o presidente e fala, aqui em Santa Catarina nós vamos suspender. Nós vamos servir de exemplo para os outros estados para essa extorsão que foi cometida com o governo federal ao longo de meses em todo o Brasil. 50% dos recursos federais que foram dispensados para o combate ao Covid-19 usados de forma indevida. Por isso que eu digo, todas as manhãs são dias de reflexão, reflita nisso. Ainda dá tempo ainda de salvar muita gente. De novo, o pessoal dos eventos batendo as nossas portas, ligando, mandando e-mail. Deputado Fabiano, aqui não foi lá no interior do estado, não, que eu sei que no interior muitas vezes não chama a atenção desse pessoal, e não chama mesmo. Liga-se muito porque acontece aqui. Um garçom nessa cidade se suicidou. Pessoal a própria equipe, a associação daqueles que são envolvidos com eventos aqui na cidade,
eles estavam distribuindo cesta básica para aqueles, para o cuidador do carro, para o garçom, para a mulher que é copeira, que trabalha na manutenção. Essas pessoas estão passando fome. Se me der uma parte, deputado. Fique à vontade, senhor. A nossa região tem uma grande reclamação porque justamente pararam as festas, pararam os bailes, pararam os eventos e, consequentemente, são os músicos, são os garçons, são o pessoal que fazia segurança, que organizava, que ornamentava, enfim, toda essa cadeia desse setor dos eventos, o pessoal está sofrendo muito, estão fazendo vaquinha para conseguir se manter, pagar aluguel, pagar comida. A situação deles está muito crítica e o questionamento deles é muito isso. Por que os restaurantes, os bares estão cheios, né? E por que eles não podem trabalhar? É um questionamento muito firme que está sendo feito por parte desta camada da sociedade que está com muita dificuldade para se manter. E sem os eventos eles não têm o que fazer. Quem trabalha com iluminação, com instalações, o pessoal está tudo à deriva. Obrigado, deputado. Não, chegou-se ao ponto daquilo que não se aceita mais, né? Eu não sei o que o senhor fez, governador, e eu sei que o senhor vai assistir esse vídeo, até porque eu vou fazer questão que chegue até o senhor. Eu não sei o que o senhor fez contra a equipe do senhor, sabe? Por que eles têm esse ódio, essa vontade de atrapalhar? Pô, em algum momento alguém poderia falar assim, cara, não mexe com esse negócio não de 30 milhões, só faltou ser 33 milhões. Né? Eles podiam te dar bons conselhos. Né? Eu não sei por que querem se vingar de ti, eu fico me questionando isso. Né? Porque geralmente é a equipe da gente que nos aconselha, nos fala, né? O primeiro escalão, o segundo, de onde que vem essa raiva de te induzir ou de não te alertar quanto a isso? Mas a gente está fazendo esse papel aqui, eu estou te alertando, nós, os deputados, estão te alertando, pare com isso. Prefeitos, não sigam na mesma esteira, um com uma ideia de jirico pior do que a outra. Não se sustenta mais. E não é o Covid. O Covid-19 é uma doença mortal, sim. Ninguém está discutindo isso, como qualquer outra doença. Ninguém está entrando nesse mérito de forma nenhuma. Pessoas estão passando fome. Fome. Colegas nossos, como bem disse o deputado Fabiano, fazendo vaquinha para ajudar a pagar o aluguel de uma casa. O cara, não, precisa de mais R$300 para poder pagar o meu aluguel, tu vai ter que ir lá ajudar. O pessoal da segurança de eventos estão sem ter o que fazer. Isso são empresas gigantes em Santa Catarina de segurança que trabalham com isso. E não tem mais o que ser feito. Se dispensa até aquele sujeito, quando se fala de um grande evento, até o cara que faz o churrasquinho de gato lá na porta do grande evento, o cuidador de carro, o pipoqueiro. Sabe, talvez Santa Catarina possa dar um exemplo para o Brasil inteiro. E falar assim, não, teve um governador que colocou a mãozinha dele em cima da cabeça, e teve o bom senso, teve a coragem de inovar, e correr atrás da suspensão total. Isso acabou. Né? Fala assim, olha, nós, em Santa Catarina nós não precisamos mais disso. Talvez sirva de exemplo para outros governadores. Como eu disse, ainda há tempo de se salvar, mas é preciso que, quando o dia amanheça, você queira fazer algo diferente do que fez. Se você ficar repetindo, a verdadeira definição de loucura é você fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. A mesma coisa. Só na frente da minha... Eu moro na rua Nacar, na frente da minha rua tem a rua Ursa Maior. Ali são 2 escolas infantis que eu passei lá, está um mato crescendo. Crueldade é o que está sendo feito, crueldade. Tá? Não faço mais indicações em relação a isso, pedidos de informação, não faço mais nada. Quero insistir que tanto governadores em todo o Brasil, tanto vários prefeitos, estão se aproveitando desse momento para colocarem para fora uma crueldade. Eu não sei se é alguma insatisfação pessoal que tem com o próprio corpo, né, e querer usar a caneta como uma projeção fálica, eu não sei o que é isso, sabe, de querer ferrar com a sociedade, se descontar alguma frustração do passado, ou se foi molestado na infância. A gente não é nossa culpa. Mas comece a tomar boas atitudes.
por caridade de Deus, agora é por clemência mesmo. Como eu disse, tem gente que está passando necessidade de verdade e até aqueles que podem ajudar já não têm mais condição de ajudar. Seria isso, presidente. Próximo orador inscrito, o deputado Carlos Humberto. Tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente. Deputado Sargento Lima, eu escutava atentamente, como eu estive ali do lado do deputado Júlio Garcia, nosso presidente, e vi que eu falava depois do senhor, nem fiz questão de aparte, porque teria logo após a palavra. O senhor falava das obras, dos investimentos, do fracasso da política pública do combate ao vírus, para algumas das atividades, e é sempre bom lembrar que Santa Catarina tem batido todos os recordes de arrecadação. Todos, né? Então, não é falta de dinheiro, é falta de criatividade, é falta de eleição de prioridade e falta de capacidade, porque nem todo mundo tem capacidade e criatividade para investir recurso, né? Talvez algumas pessoas faltam isso, né? Às vezes está na sua frente, a solução está ali, é simples, está nas suas mãos e as pessoas não conseguem muitas vezes enxergar. Muitas das vezes, e acredito que seja por isso, por falta, às vezes, de um entorno de pessoas que deem bons conselhos e alguns por falta de pura capacidade. Mas ontem, senta aqui do meu lado, o deputado Volney Weber. E o deputado Volney Weber veio, eu vi que ele está online, ele veio todo de rosa ontem, para fazer uma homenagem ao Outubro Rosa. Essa importantíssima campanha, né, em Santa Catarina, a Rede Feminina de Combate ao Câncer é muito bem estruturada, faz um belíssimo trabalho, mas deputado Sargento e Fabiano, deputado Fabiano, que também usou a palavra, eu quero dar um exemplo para os senhores e para todos que nos escutam, de como o Covid, quando ele é mal explicado, quando não é passada a informação correta, como ele mata. Como ele mata. Ontem, o deputado Volney fez aqui uma belíssima explanação. Saí da Assembleia, era às 18h30, cheguei no hotel, ia tomar um banho e liguei a televisão. Primeira matéria que está passando é sobre o Outubro Rosa. Eu vou parar para escutar. A gente acabou de discutir isso aqui na Assembleia. E a matéria dizia exatamente o seguinte: esse ano, no ano passado, 2019, de janeiro a julho, foram feitos 84 mil mamografias em Santa Catarina. Esse ano foram 40 mil. São 65 mil novos casos todos os anos. Depois do câncer de pele, é o câncer que mais mata as mulheres, é o câncer de mama. Eu perdi a minha mãe de câncer. A minha mãe perdeu a mãe dela, a minha avó. Não existe só o Covid como doença. Existem diversas, inúmeras, que precisam de tratamento precoce, que precisam ser combatidas no início da doença. Existe um ditado que é muito e muito antigo. Às vezes a gente não olhar para as pessoas mais sábias, que são as pessoas com mais idade, tem pessoa que tem preconceito com isso, mas a gente aprende muito quando a gente escuta os mais velhos. E existe um ditado antigo que se fala em matar o mal pela raiz. Eu não sou cientista, muito menos médico, mas sou um observador. Tenho dois ouvidos e escuto muito mais do que falo. E sempre que eu escuto falar de uma doença, seja do câncer de mama, seja uma doença do coração, seja qualquer tipo de doença, todas elas, o que se diz é o seguinte: no primeiro sintoma, tratamento. Vamos fazer os exames para que no primeiro sintoma a gente acabe com a doença já logo no início. Porque só se consegue tratar, ou só se consegue ter uma eficiência do tratamento, ou o tratamento é melhor, quanto antes ele começar a ser feito, Sargento Lima.
E eu acho engraçado que a Organização Mundial de Saúde, o nosso antigo ministro da Saúde, no Covid foi diferente, ele era médico. No Covid era o seguinte, não, fica em casa, deu sintoma, fica em casa, está doente, fica em casa. A hora que tu não conseguir mais respirar, corre para o médico, corre para o hospital. É engraçado isso. Todas as doenças, todas, 100% delas, a recomendação é, trata no início, quanto antes tratar melhor, se utilize do tratamento que estiver disponível, seja ele qual for. No Covid, lá no início, foi diferente. Não. Está doente, fica em casa. Está doente, não se trata. Está doente, o remédio vai te matar. Isso nos causa revolta, né? E tem aqui, eu estou trazendo aqui um dado só, um dado para mim encerrar a minha fala, para não ficar maçante. Mas está aqui o dado, está aqui o efeito colateral de quando se toma uma medida, e não lá no início todo mundo se assustou, lógico, lá no início foi quando não se tinha informação, quando se veio aquela onda da Europa, aquelas imagens, todo mundo, até eu também me assustei, todo mundo deu um passo atrás. Mas passa uma semana, passa um mês, passa 60 dias, as informações vão ficando mais claras, o medo ele vai passando, a gente vai ficando, vai tendo mais informação, vai entendendo mais a coisa. Mas está aqui o efeito colateral, só de um exemplo, de 84 mil mamografias caíram para 40 mil, no mesmo período de 2019 para 2018. Aqui só um exemplo, imagina nas centenas e centenas ou milhares de outras enfermidades que causam a morte e muita dor para diversas famílias catarinenses. Era isso, presidente Júlio, muito obrigado. Deputado Carlos, uma parte. O pronunciamento já foi encerrado. Vossa Excelência tem a palavra pela ordem, deputado Vonei. Muito obrigado, presidente. Deixo aqui meu bom dia a você, a todos os companheiros e companheiras da nossa Assembleia, nossos deputados e deputadas. Eu queria fazer um breve comentário quanto à fala do deputado Sargento Lima, que eu também tenho solicitado a parte, mas parece que o áudio não estava funcionando, e também na mesma linha da fala do deputado Carlos, agora nesse momento. Veja só, Sargento Lima fala dos investimentos no Paraná que Santa Catarina não está fazendo. O deputado Carlos também fala que não é falta de receita no nosso Estado. Tem receita, porém falta capacidade e visão para a aplicação dos recursos, talvez até boa vontade por alguns. E aí eu vou na linha de que quando o Estado, então, não está investindo em infraestrutura e também não investiu corretamente os recursos na área da saúde, veja só, nós temos recursos, nosso presidente Júlio Garcia, recursos federais, trazidos pelos nossos senadores, pelos nossos deputados federais, seja eles através de convencimento do governo federal para desvincular através de convênio, mas também seja eles através de emendas. E aí eu tenho participado, inclusive, de algumas desvinculações de recursos federais, através de senador e deputados federais, para o nosso Estado de Santa Catarina, no apoio ao combate do Covid-19. Esses recursos, por incrível que pareça, já fazem praticamente, deputado Carlos, deputado Sargento Lima, praticamente 60 dias que estão na conta do governo do Estado, no Fundo Estadual da Saúde. E até agora, esses recursos que são destinados e indicados para os hospitais filantrópicos de Santa Catarina, até agora nada da distribuição desses recursos para ajudar no custeio dessas entidades que tanto estão passando dificuldade financeira, inclusive nesta hora, e que precisam, através desses recursos, comprar equipamentos, comprar medicamentos, enfim, honrar seus compromissos das despesas fixas, e esses recursos não são liberados. Então, isso é lamentável. Quero deixar aqui também a minha recomendação, junto com a recomendação do Sargento Lima,
de dar uma orientação ao governo que, através da Secretaria de Saúde, faça o mais rápido possível a desvinculação desses recursos federais para os nossos hospitais de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, deputado Volney, horário dos partidos políticos, o primeiro horário é do PSL. Não havendo oradores inscritos, PL, também não há. Bloco Parlamentar, PP, PSB e Republicanos. Também não há oradores inscritos. Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Tem a palavra, em nome do bloco, a deputada Marlene Fengler. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas e a todos que nos ouvem. Primeiro, também quero aproveitar aqui para me unir ao que disse o sargento Lima e o deputado Carlos sobre a necessidade, sobre a importância de voltar, da volta ao funcionamento desses setores importantes da sociedade catarinense. Eu acho que, concordo aqui com o deputado Carlos, no início, quando ninguém sabia, ninguém conhecia a doença, realmente, ninguém sabia o que fazer, cada um fazia do seu jeito e a gente viveu uma pandemia administrativa no Brasil, no mundo, né, não só no Brasil. Mas, aos poucos, eu acho que as coisas foram se clareando e a gente teve, eu acho que a gente teve aqui em Santa Catarina a possibilidade, a condição, justamente em função da manutenção da arrecadação, inclusive de um incremento na arrecadação aqui de Santa Catarina, a condição de, no caso de não permitir a abertura, de se oferecer crédito para as empresas. Se o Estado não permite que abra, então oferece condições para que essas empresas não quebrem, né? E aí a gente pode dizer, o Estado ofereceu 50 milhões. O que são 50 milhões pelo Badesc? Não é nada. Né, para a quantidade de empresas que a gente tem em Santa Catarina, e de todos os setores, as escolas privadas, todas quebrando, principalmente as de ensino da educação infantil, quebrando, porque não tem nenhuma linha de crédito disponível para essas escolas, que é o mínimo que o Estado tem que fazer. Se não tem condições de manter aberta, se entende, que eu não concordo, mas se entende que não, tem que ficar fechada ainda, porque ainda não tem condições sanitárias, enfim, de segurança sanitária, então oferece crédito para que essas empresas possam se manter abertas até o ano que vem, ou até que, então, se estabeleça que, sim, agora dá para abrir com segurança. Oferece crédito para essas empresas, são pequenas empresas que movimentam a economia de Santa Catarina e que, no ano que vem, como já foi falado aqui por todos os deputados, eu acho, nós vamos ter uma defasagem aí de... em condições normais, nós temos 10 mil vagas, a defasagem de 10 mil vagas em creches, em espaço de educação infantil. Imagino o que vai ser no ano que vem. Onde é que vão essas crianças? Vão para a estrutura pública, que já não tem condições de atender? Como é que vai funcionar isso? Então, eu acho que, se não tem uma solução, encontra outra, né? Se entende que não pode, então, oferece condições de crédito para que essas escolas possam funcionar, se manter funcionando minimamente para continuar atendendo essa demanda importante da sociedade. E, com relação também à abertura das empresas de eventos, como disse também o deputado Fabiano, a gente recebe diariamente pedidos de socorro, na verdade, né? Não é nem pedido de apoio, é socorro mesmo, porque as empresas estão quebrando, e a maioria já está quebrada, né? E não tem perspectiva de abrir. Então, acho que é uma discussão muito importante e que, efetivamente, o Estado tem que pensar com muito carinho e com muita responsabilidade, porque é isso que as pessoas pedem. E a outra questão que eu queria falar aqui, ontem nós tivemos uma reunião da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Deputada Marlene, concede uma parte, por favor? Sim, com certeza. Deputada, quero fazer coro aqui com as colocações de Vossa Excelência, deputado Fabiano, deputado Lima. O Estado pode, sim, construir protocolos de segurança. Hoje, nós estamos já 7, indo para 8 meses de convivência com essa situação. Hoje, nós temos no Estado mais de 1.500 leitos de UTI. A nossa taxa de ocupação é 59%, mas, na verdade, não é essa a taxa de ocupação da Covid. A taxa de ocupação da Covid, nós temos, se não me engano, em torno de 200 leitos ocupados pela Covid. Então, isso dá 15%, nem isso,
a Covid. Então, hoje, o nosso sistema de saúde está com uma grande folga, né, com um trabalho bem feito aí nesse período. Então, eu vejo que o Estado tem que construir esses protocolos, tanto para os eventos, quanto para... Nosso Estado é um Estado turístico, né? Então, nós precisamos construir esses protocolos para os eventos e também com relação às escolas públicas, particulares. A regra hoje não é mais o isolamento, a regra hoje é a convivência responsável com o distanciamento, embora que a questão do distanciamento é algo que deve ser adaptado a cada tipo de atividade, né? Um distanciamento num evento, por exemplo, se uma pessoa ficar aqui na lateral sem falar e só ouvindo, de repente não precisa tanto distanciamento, mas a pessoa da frente, por exemplo, que pode ter um contato, enfim. Mas para isso os técnicos da Secretaria de Saúde podem construir esses protocolos que não pode ser padrão para todas as atividades. Como é o caso da indústria, que tem protocolos distintos e tal, o setor de eventos. Então, eu creio que o Estado pode construir esses protocolos para as escolas e também para as escolas se dá a oportunidade de fazer algo híbrido, como nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa. Nós fazemos uma sessão híbrida e, diga-se de passagem, a Assembleia Legislativa não parou na pandemia. Não parou, nós não paramos, nós nos adaptamos. Então, eu creio que nós temos que acreditar na inteligência das pessoas, na responsabilidade das pessoas e criar esses protocolos, tanto para escolas públicas quanto para o setor de eventos, que ainda não foi liberado, uma parte já foi liberado. Então, eu creio que essa responsabilidade o Estado tem e as pessoas já estão conscientes. A nossa visão hoje não é mais aquela visão de março, abril, que nós nem sabíamos com o que estávamos lidando. Hoje, eu creio que todo cidadão bem informado sabe, como diz o pessoal do interior, sabe se defender, sabe se cuidar. Então, com todos os protocolos, com todas as regras, com todas as regras sanitárias, mas eu creio também, deputada, que é hora da gente trabalhar não mais o isolamento, mas a convivência responsável, cumprindo todos os protocolos, para que nós possamos viver esse novo normal e não discriminar 1 ou 2 ou 3 setores que vão ficando para trás. E quando, além dessa questão do retorno, também linhas de crédito, também facilidade de acesso para que essas empresas não quebrem, para que esses profissionais, essas escolas continuem operando, trabalhando. Parabéns pelas vossas colocações. Muito obrigada, deputado. Deputada Marlene, depois eu queria me pronunciar também, se desse um minutinho. Já está concedido. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, deputados e deputadas. Eu estava ouvindo atentamente. Na realidade, o Centro de Operações de Emergência em Saúde, em Santa Catarina, ele tem se reunido e tem procurado fazer, para cada atividade em especial, todo um protocolo para avaliação de risco. Existe uma matriz de risco que é conforme o número de casos que vão acontecendo e o número de leitos de UTI que vão sendo tomadas. Então, esse estudo não é feito politicamente, este estudo é feito criteriosamente por pessoas ligadas à Universidade Federal, à Defesa Civil e à Saúde. E eu tenho a dizer para vocês que talvez alguns não façam questão de não entender, mas Santa Catarina é o melhor estado com o menor índice de mortalidade que tem no país e o índice de letalidade também, demonstrando uma eficiência quando trata as pessoas que procuram em estágio avançado da doença e que se salvam. Então, dizer que nada está sendo feito, eu não concordo com isso. O que não dá para a gente botar na cabeça é como é que a educação infantil vai fazer um isolamento responsável. Crianças de 0 a 4 anos. Controla essas pessoas, faz isolamento. Como é que vai fazer? Atendimento misto de professora de educação infantil em casa? Como é que faz? Me explica. Ele não tem a possibilidade de eu fazer via computador o que a mãe tem que fazer em casa de 0 a 4 anos. Então, tem situações específicas que só mesmo com muito critério, muito cuidado e muita seriedade para fazer.
O que não se quer é a volta do grau de contaminação que houve em alguns países da Europa que tiveram que voltar a fechar. Eu fui um dos que advoguei pela abertura progressiva da educação infantil. Eu fui abordado aqui em Jaraguá, em outros locais, por vários deles em várias instituições. E também solicitei, na questão da Secretaria da Fazenda, essas linhas de crédito para que eles se mantivessem. Tem escola aqui de educação infantil que tem 100 funcionários. Imagina quanto que é a folha de pagamento. Mas tem alguns impedimentos que a ciência tem que nos orientar. Se não tiver a ciência e determinados parâmetros, aí vira casa de ninguém. Então, numa pandemia, todo mundo perde. Tudo perde. Agora, a gente tem que saber como perder menos. E a gente está falando em vida das pessoas. Então, quando se exagera dizendo que só tem idiota lá no COIS, de uma maneira polida e tudo, eu não concordo com isso aí. Tem gente competente dando a vida nesses últimos meses, 24 horas por dia ou mais até, envelhecendo, adoecendo, né, para tentar acertar o mais e fazer o melhor possível. Portanto, né, coisas em especial, manda para o COIS, faz um e-mail para o COIS e diz qual é a sua proposta, qual é a dificuldade. Existem canais de conversação. Agora, chamar todo mundo de incompetente não bate com o índice que vai lá para o Ministério da Saúde, que o ministro disse: o que vocês estão fazendo em Santa Catarina? Que tá morrendo pouca gente e que o índice de contaminação é muito menor do que no resto do país. Então, assim, né, vamos ponderar as coisas. Me concede uma parte, deputado? Claro. Desculpa eu tomar tempo demais. Sem problema, deputado Vicente. É que o meu tempo está acabando. Desculpa, o tempo é teu. Não, muito obrigada. Eu acho que as suas considerações são muito importantes. Eu acho que ninguém discute aqui a responsabilidade, o comprometimento das pessoas que estão trabalhando tanto no COIS, na área da saúde, mesmo na área da Secretaria da Fazenda. Enfim, os técnicos são todos profissionais extremamente responsáveis, mas o meu questionamento, acima de tudo, é que se ofereça condições, linhas de crédito para essas pessoas e para essas empresas. Mas esse assunto a gente já discutiu aqui. Eu queria aproveitar o final do meu tempo, inclusive tem a ver com Vossa Excelência também, que ontem nós tivemos na nossa reunião da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, uma discussão muito importante e relevante sobre a semana inclusiva, que foi realizada pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Escola do Legislativo, com a Assembleia Legislativa, com mais outras 30 instituições e com muitas empresas da iniciativa privada. E eu quero aqui parabenizar os organizadores, especialmente o doutor Piero e a doutora Luciana, e também o deputado Vicente na condução aí da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque foi uma semana extremamente importante, principalmente porque ela foi pela primeira vez, essa semana inclusive foi feita de forma virtual, como tantas outras, obviamente, atividades que nesse momento tiveram que ser feitas de forma virtual, e exigiram dos organizadores uma criatividade muito grande, e ao final foi extremamente positivo, o resultado foi extremamente positivo. E eu queria ressaltar aqui as visualizações que o site dessa semana inclusiva teve. Foram mais de 270 mil visualizações. Quase 300 mil visualizações, e essas visualizações são de empresas, de instituições que fiscalizam, que apoiam e que são parceiras desse projeto, mas principalmente de pessoas e de empresas que querem abrir espaços e que precisam de profissionais que queiram
trabalhar nessas empresas, pessoas com algum tipo de deficiência e pessoas qualificadas e que querem, que precisam de trabalho e que buscam esses espaços. E aí essa semana inclusiva permite isso, que a união das duas pontas, de quem tem o trabalho a oferecer e das pessoas que precisam desse trabalho. Então, quero aqui, não poderia deixar de parabenizar os organizadores, né, na pessoa da doutora Luciana e do doutor Piero, por essa semana importante, visando a inclusão das pessoas que têm algum tipo de deficiência e que precisam e que merecem participar do mercado de trabalho. Muito obrigada. Próximo horário é destinado ao Partido dos Trabalhadores. Não há oradores inscritos. O último horário é do MDB. Também não há oradores inscritos. Vamos à ordem do dia. Senhor presidente. Tem a palavra, então, no horário do MDB, o deputado Volney Weber. Vou ser bem breve, não vou aproveitar todo o tempo, não. 3, 4 minutos é o suficiente, mas eu agradeço o senhor voltar um pouquinho atrás. Não estou inscrito, mas o direito é do partido, então vamos usá-lo, né? Então, mais uma vez, eu quero aqui cumprimentar a todos e a todas, né? Também a Vossa Excelência, nosso presidente Júlio Garcia, e falar um pouco, já que falamos hoje tanto sobre a saúde, sobre a questão da pandemia, e eu quero, nesse dia de hoje, evidenciar um pouco do trabalho das entidades. Ontem falei da Rede Feminina, da campanha do Outubro Rosa, também falei um pouco do Novembro Azul, que já está chegando também, né, onde o atendimento, o tratamento precoce, ele é essencial para nossas vidas. Mas veja só, no dia de hoje, eu venho falar desse cenário pandêmico que estamos vivendo. E é inevitável analisarmos as condições de saúde no mundo todo. Hoje, o que estamos vivendo realmente é inevitável nós deixarmos de analisarmos as condições pelo mundo todo na área da saúde. Com inúmeros movimentos a favor e contra as vacinas, vimos doenças antes erradicadas voltarem com força total em vários cantos do mundo. Mas em meio a todo esse caos na área da saúde mundial, gostaria aqui de compartilhar com vocês uma excelente notícia que eu recebi do pessoal do Rotary Club, aqui do meu município de São Lugero. No final do mês de agosto, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente que a poliomielite foi erradicada na África, depois de 4 anos do registro dos últimos casos no continente. Quase 2 milhões de crianças foram salvas dessa doença. Uma luta que começou há mais de 30 anos, encabeçada pelo Comitê Nigéria da Associação Internacional e marca uma etapa crucial na erradicação da doença no mundo todo. Bem, a poliomielite é uma doença infecciosa, aguda e contagiosa que afeta principalmente as crianças. Ela atinge a medula espinhal e pode provocar paralisia irreversível. No Brasil, o último caso foi registrado em 1989. Aí vocês podem estar pensando, mas o que isso tem a ver conosco? Esse marco, considerado histórico na África, comprova que, com dedicação, esforços e parcerias, é possível sim combatermos as enfermidades que invadem o mundo. Precisamos trabalhar juntos em busca da cura e da erradicação das doenças. Todos nós temos uma importância nessa luta. Que cada um faça a sua parte e logo comemoraremos mais vitórias como essa. Então, aqui nesse momento, eu venho parabenizar novamente a toda a equipe
do Rotary Clube por essa grande conquista. É o que eu tinha para hoje, companheiros e companheiras. Desejo aí um bom final de semana, um grande abraço, que Deus continue sempre nos abençoando Deputado e Volney. dando paz e saúde. Deputado Sim, Volney. Sim. Oi, uma partezinha? Pode ser? Com certeza. Bem pequenininho. Bom dia, deputado Volney, é sempre uma alegria vê-lo. Nós estamos atuando junto ao Instituto Butantan de São Paulo, tentando trazer o diretor daquele instituto para falar sobre, provavelmente, a primeira vacina que estará disponibilizada contra o coronavírus aqui no Brasil. E nós estamos esperando o contato definitivo para fecharmos a data e o formato da reunião para essa próxima semana através da Comissão de Saúde. Eu acredito que é de interesse geral aqui, para as pessoas tirarem suas dúvidas, para os deputados que pertencem à Comissão de Saúde fazerem os questionamentos em nome da população até. Tem muita dúvida sobre isso e eu acho que vai ser um avanço importante aqui da Assembleia Legislativa, até uma coisa nova que está sendo feito perante as demais Assembleias Legislativas. O interesse é divulgar informação e saber realmente como vai ser feito essa operação gigantesca de centenas de milhares de doses que deverão ser procuradas aí pelas pessoas. O importante é que saia a vacina, 100% eficiente ou não, mas tem que sair, né? É lógico, a premissa de que seja segura e que não ofereça um grau de risco maior do que as outras vacinas disponíveis no mercado, seja para gripe e para outras doenças. Então, era isso que eu queria informar. Obrigado pelo espaço. E semana que vem teremos boas notícias a respeito disso. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente, pelas suas colocações e contribuição. Na verdade, o senhor, nesse momento, foi bastante breve e acabou não ocupando o meu tempo quase que todo. Não precisei intervir como a deputada Marlene, que é a primeira vez na história da Assembleia que eu tenho acompanhado, eu presenciei aqui o deputado que tem a fala, pediu a parte da sua própria fala. Foi legal essa. Mas obrigado, um grande abraço e que Deus nos abençoe. Ordem do dia. Pedido de informação. Pedido de informação de número 660, deputado Ivanati, solicita ao secretário de Estado da Fazenda e da Educação informações acerca do Fundeb, bem como das escolas atingidas por eventos climáticos no Estado. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 661, deputado Ricardo Alba. Senhor presidente. Logo após a ordem do dia, eu lhe concedo a palavra, deputado. Deputado Ivanati, né? Ok? Então, pedido de informação 661, deputado Ricardo Alba, solicita ao secretário da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de melhorias em diversas rodovias. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 662, deputada Marlene Fengler, solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca do andamento das obras da Escola de Educação Básica Dom Jaime Barros Câmara. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 663, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca da publicação do edital de licitação da obra relacionada à emenda impositiva 970, que destina recursos para a Escola de Educação Básica São José, no município de São Joaquim. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 664, deputado João Amin, solicita ao secretário da Infraestrutura informações acerca do certame licitatório relacionado à contratação das obras da rodovia Jorge Lacerda, no município de Criciúma. Discussão, votação, aprovado. Moções, deputado Fabiano da Luz, autor da moção 470, manifesta apelo ao presidente da República e demais autoridades para ativar a antena de telefonia móvel localizada no bairro Ribeirão Cavalo, no município de Jaraguá do Sul. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 471, autora a deputada Dirce Heiderscheid, manifesta aplauso à empresa Bebidas Leonardo Céu Limitada pela passagem dos 115 anos de sua fundação. Discussão, votação, aprovada. Moção de número 472, deputado Vicente Caropreso é o autor, manifesta aplauso à senhora Lorena
Stark Schmidt pela dedicação e profissionalismo dispensados como presidente da Federação das APAI de Santa Catarina durante o período de 2 de 18 de 2020. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 473, também do deputado Vicente Caro Preso. Manifesta aplauso à senhora Alice Kirten pela eleição para presidente da Federação das APAI de Santa Catarina, gestão 2021-2023. Discussão, votação aprovada. A presidência comunica que defere, na forma do regimento, os seguintes requerimentos, de números 1.394 a 1.402. Comunica ainda que encaminhará aos destinatários, conforme determina o mesmo regimento, as seguintes indicações, de números 1948 a 1956 e de 1958 a 1968. Encerrada a ordem do dia, tem a palavra, pela ordem, o deputado Ivan Nats, tem a palavra pela ordem o deputado Ivan Nats, depois tem a palavra pela ordem o deputado Volney Weber e depois está inscrito em explicações pessoais o deputado Márcio Machado. Senhor presidente, só para registrar a determinação do ministro Onyx Lorenzoni, ontem, comunicada pelo senador Jorginho Melo, da decisão de criar 25 campos de futebol com quadra poliesportiva, com pista de corrida pelo Brasil. 5 desses polos estarão à disposição aqui em Santa Catarina. Então, uma grande notícia que traz o senador Jorginho Melo para os catarinenses e que vai colocar, né, Santa Catarina nessa proposta de instalar esses polos esportivos de 24 metros quadrados aqui em Santa Catarina. Então, serão 5 polos. Queria alertar os prefeitos municipais de que essa proposta já está pronta para receber municípios interessados e Blumenau, obviamente, vai participar dessa tentativa, desse projeto Brasil em Campo. Então, esse é o registro que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o deputado Volney Weber. Chama Marlene. Deputado Volney havia pedido a palavra pela ordem? Companheiros, tenho solicitado a palavra aqui para falar um pouquinho sobre a indicação 1961 e indicação essas que a de 1961 ela vem de minha autoria tratar do assunto e dirigida ao governo do estado solicitando a conclusão da ciclovia com as respectivas pontes, passarelas na rodovia Olímpica do Guiné, a rodovia, a BR-101, ali ao local chamado Esplanada. Nós temos uma ciclovia ali iniciada, construída, porém ainda não está finalizada. E aí faltam as pontes. Então, quem hoje usar essa rodovia ou essa ciclovia e estiver andando com a sua bicicleta, então logo vai se deparar com um rio, onde não tem uma ponte, não tem sinalização, então logo um grave acidente poderá acontecer. E o equipamento está lá, mal concluído, então logo sem serventia. Então precisa de ter mais um pouco de investimentos e a conclusão dessa ciclovia, oportunizando aquela região, município Morro da Fumaça, Esplanada, a poder usar deste equipamento, porém falta a sua conclusão. Então é a nossa solicitação aqui para que o governo conclua esta obra que já falta tão pouco. E a outra indicação, ela vem de encontro à estadualização e pavimentação da rodovia que liga o distrito de Estação Cocal, no município de Morro da Fumaça, ao município de 13 de Maio. É uma extensão não muito longa, porém um trecho, um acesso bastante movimentado, bastante utilizado por toda esta região, e essa reivindicação, tanto a primeira quanto a segunda, essas duas vêm atender o requerimento da Câmara de Vereadores do município de Morro da Fumaça. Então, é uma solicitação da comunidade, da nossa região, e eu venho aqui nesse momento subscrever
esse requerimento deles, né, através da indicação feita aqui nesta casa. Então, que realmente seja encaminhado isso ao governo do Estado por esta casa, e tão logo ele olhe, e esperamos que olhe com carinho e respeito por esta nossa região, que tanto precisa dessas duas obras. Deixo aí meu grande abraço, um bom dia e uma boa semana. Tem a palavra o deputado Márcio Machado, diretamente de Lages, inscrito que está em explicações pessoais. Até 10 minutos, deputado. Muito obrigado, presidente, deputado Júlio Garcia, pela deferência aqui nos Campos das Lajes, cidade essa que orgulha Santa Catarina. Eu cumprimento a mesa diretora, os nobres colegas que estão na Assembleia, quem também está em home office, nesse momento tão atípico de reaprender a arte da política, a arte da convivência social. Quero mandar um abraço aqui ao deputado Carlos Humberto, primeiro suplente de deputado do Partido Liberal. É um orgulho tê-lo conosco na Assembleia Legislativa. Sei da tua capacidade, está mostrando dedicação e trabalho para Santa Catarina. Espero que tenha êxito nos seus pleitos. Senhor presidente, em relação à pandemia, nós temos duas questões importantes. Uma, nós conseguimos as vacinas, e isso ainda tem um tempo a demorar. Outra, através do chamado platô, chega um momento de contaminação em massa que as pessoas começam a ter imunização. Por isso, estou acreditando que, diante dessas contaminações, chegou este momento, tanto que as pessoas já estão não cuidando tanto quanto antes. A gente percebe, quando a gente vai fazer alguma atividade externa, tem muitas pessoas que não estão usando máscaras. E isso estou aqui relatando porque me assusta muito nesse período de eleições municipais. Nós sabemos que, quando nós somos candidatos, cada um que coloca o seu nome à disposição, ele quer ganhar. Então, ele faz o seu melhor dentro da visão e das armas de cada um. E o que a gente percebe hoje é que as pessoas estão fazendo campanha, elas estão indo a campo, e eu posso, tomara que eu esteja errado, que não venha uma terceira onda da contaminação de Covid. Mas existe, através da literatura, e aqui tenho base científica do doutor Laír Ribeiro, que tem 2 vídeos no YouTube sobre Covid, um sobre toda a estrutura de onde veio esse Covid, e a outra como nós possamos nos blindar através dos nossos pensamentos, através de uma ação de imunização relacionada a vitaminas, a atividades físicas. Isso é muito importante. Por isso que nós precisamos sempre estar atuando na política preventiva, que hoje, infelizmente, o Ministério da Saúde é da doença. Por quê? Porque ele atua a partir da doença. São poucas políticas públicas relacionadas à prevenção, como orientar as pessoas, coisas tão simples. E aqui um abraço ao deputado Vonei Weber, que está atento, escutando a minha fala. Por exemplo, se nós descemos a escada, quando você desce, aumenta a tua cognição cerebral, melhora a tua linha de raciocínio. Então, você não vai ter esquecimentos, tu vai melhorar muito. Por quê? Para tu descer tem que ter equilíbrio. E quando você sobe, você faz exercício para as pernas. Outra questão importante, quando nós vamos passando a nossa idade, nós vamos tendo mais dificuldade de sentir sede. Então, por que não orientar as pessoas, quando vão tomar um copo d'água, tomem 2 copos d'água? Ali você já resolveu aquela questão. Depois, toma de novo 2 copos d'água. Enfim, são políticas, são detalhes chamados hábitos triangulares. O que significa isso? Quando eu coloco um hábito triangular na minha vida, eu começo a criar uma nova estrutura. Isso a médio e longo prazo. Outra questão importante, presidente, em relação às emendas que nós estamos encaminhando para o Estado de Santa Catarina, para as secretarias. Por exemplo, eu tenho emendas para a educação, só que, infelizmente, não tem uma logística adequada, eles estão fazendo análises, eu tenho uma equipe de engenheiros para fazer projetos, nós já fizemos pré-projetos,
É uma dificuldade conversar com os grupos relacionados que fazem os projetos para o Estado, e daí o que acontece? Eles abrem licitação para contratação de projeto. Poxa vida, foi contratado vários engenheiros agora. O que estão fazendo? Se não estão fazendo projetos, então para que contratá-los? Para que chamar eles para o concurso público o resto da vida ali? Então, infelizmente, as emendas impositivas direcionadas para a Secretaria, por exemplo, da Educação, elas não têm uma ação efetiva. Então, a Secretaria tem recursos, mas não consegue operacionalizar. Isso é lastimável, lastimável. Então, neste momento que as aulas estão suspensas, poderiam já ter resolvido um monte de coisa e assim a gente poderia já estar bem avançados. Em relação aos 30 bilhões de recursos da fanfarra, instrumentos musicais, orquestras, eu sou um grande apoiador do setor musical, tanto que eu direcionei 2 emendas de 45 mil cada uma para a compra de um kit de fanfarra. Tudo bem. Daí a gente analisa 33 milhões. Eu fiz uma conta simples. 33 dividido por 45 mil. Deu 666 kits de instrumentos. Pois bem, daí conversando com quem está relacionado a esse projeto, eles me disseram que, na realidade, seria aproximadamente 135 instituições beneficiadas. Eu dividi 30 milhões por 135, deu uma monta de mais de 200 mil reais cada kit de instrumentos. Por isso, a necessidade de um pedido de informação, está protocolado, terça-feira nós aprovamos ele, para que a gente possa saber quantas instituições vão ser beneficiadas, quais são os instrumentos que estão sendo comprados e qual o valor de cada instrumento. 30 milhões, tudo certo, eu concordo que precisamos incentivar a música para que as crianças possam ter uma atividade extracurricular, mas se for 45 mil, como os kits que estão direcionados aqui para a Fundação Cultural de Lages e para um colégio estadual aqui também da minha cidade, seriam 666 kits, mas agora 135 unidades, 200 mil reais. Daí o pessoal que trabalha na fanfarra fala assim, não, mas isso é o valor. Eu preciso saber. Eu concordo com vocês, tem que ter. Agora, vamos ter que respeitar o dinheiro público. Uma questão importante, a gente aplica muito dinheiro para pouco resultado em relação à pavimentação. Aqui está o deputado Volney Weber. Ele comentou que lá em São Ludgero, quando prefeito, ele fazia a base e depois só comprava a massa asfáltica, se era de 6 centímetros ou 8 centímetros. Naquela época, 300 mil reais o quilômetro. O governo tem que aprender com quem faz e faz com qualidade. Poxa vida, conversa com um deputado que sabe como fazer. Não é possível a gente aplicar milhões e milhões de reais para pouco resultado. Muito dinheiro, pouco resultado. O inverso é o quê? É fazer pouco... e fazer com pouco, fazer muito, mas o contrário está posicionado. Então, por isso que a coisa não funciona. Nós precisamos pegar, puxa vida, o que deu certo, case de sucesso, pega lá com o deputado Volney Weber. Como tu fez, deputado? Eu tirava a pedra dos rios porque nós não temos pedra. Puxa vida, aqui na região serrana o que mais tem é pedra. O que tem mais é pedra. Então, pega as pedras, vamos fazer a base, começar a asfaltar com asfalto ecológico, para permeabilizar o solo. Eu estava escutando, presidente, um debate dos candidatos a prefeito de São Paulo. E lá, a grande questão é, quando a enxurrada alaga. Por quê? Porque o asfalto impermeabiliza o solo. E agora eles estão trabalhando com asfalto que permeabiliza o solo. Uma das alternativas é o quê? Asfalto ecológico. Por isso a grande defesa e está tramitando um projeto de minha autoria para que dê preferência ao asfalto ecológico. Outra questão para encerrar minha fala. Na cidade do Painel, vizinha de Lages, há 10 anos, tem uma obra parada. Perderam o projeto, presidente Júlio Garcia, perderam o projeto. A minha equipe de engenharia está concluindo o projeto. Nós vamos fazer uma doação, porque se eu esperasse pelo Estado, era mais 3, 4, 5 anos só para fazer um projeto. Então, projeto adequado, dentro das normas da Polícia Civil, que tem um monte de regra. Tinha uma bandeira linda de Santa Catarina, não pôde colocar a bandeira grudada
no sistema arquitetônico, num vidro, porque não pode, só a questão, o brasão da Polícia Civil. Eu achei totalmente descabido, mas as regras nós seguimos. Então, o projeto está sendo finalizado para que depois a gente possa fazer a captação do recurso. Agora, poxa vida, nós estamos ajudando o governo e quando você olha para a Secretaria de Educação e a gente quer doar o projeto é pago pelo povo. Os assessores que eu tenho, não é o Márcio que paga, a Assembleia paga, que é dinheiro do povo. Então, nós estamos doando os projetos para as prefeituras, o governo do Estado, mesmo doando, eles querem abrir licitação. É lastimável. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, o deputado Carlos Humberto. Só para agradecer o deputado Márcio pela lembrança do nosso nome. O deputado Márcio é o nosso campeão de votos do Partido Liberal, lá da Serra Catarinense. Um grande amigo, eu quero deixar aqui muito obrigado para ele, em nome dele, a todos os deputados que nos recebem tão bem, mais uma vez, é sempre bom poder agradecer. E fico muito feliz com as colocações dele em defesa da boa aplicação do dinheiro público do catarinense. Obrigado. Não há mais oradores inscritos. Pela ordem. Tem a palavra pela ordem do deputado Vonei Weber. Também só para contribuir, deputado Márcio, o senhor está de parabéns na sua fala, quando você fala na aplicação dos recursos públicos, na valorização do dinheiro público, tanto nós temos que ter habilidade na otimização dos recursos e na valorização do recurso e da forma como aplicar. E aí, aqui, quando se fala na educação, olha, eu tenho um município chamado Armazém, fica aqui entre Braço Norte e Tubarão, e já está fazendo aí 18 meses praticamente que eu visitei esse colégio, um colégio, por exemplo, até então bem construído e tal, mas tem um problema na cobertura, no acesso às escadas. Foi colocado um acrílico, esse acrílico não resistiu às intempéries do tempo e está danificado e as goteiras estão acontecendo nessas escadas, aonde oportuniza aí, de repente, um acidente, uma queda, bater uma cabeça, um traumatismo, sei lá. Mas é o acesso à escola onde todos passam ali. 18 meses. É um investimento pequeno, até agora nada. Até agora nada. Isso realmente deixa a gente bastante frustrado. Quem esteve à frente do executivo, que sabe que tendo boa vontade, tendo um pouco de recurso, mas a boa vontade faz a diferença, você consegue concluir, oportunizar melhorias àqueles que tanto necessitam e fazer o dia ficar melhor. Então, essa situação a gente tem que cobrar mesmo. E quando se fala em recursos públicos, fazer muito menos, aliás, fazer muito mais com muito menos, é o que realmente nós aplicamos aqui. Nós aproveitamos os recursos naturais, mas vale lembrar que para fazer quilômetro de asfalto, na época, 300 mil, hoje está aí mais de 400 talvez já, mas diferente do governo do estado e municípios que fazem no modelo convencional, que é 1,5 milhão o quilômetro. Então a gente faz 4, 5 quilômetros onde alguém faz um. Faz a diferença ou não faz? Aí se pergunta, mas como tão barato? Lógico, se for contabilizar a mão de obra, o equipamento, as máquinas, aí vai ser mais. Mas nós aproveitamos o equipamento da prefeitura, otimizamos a mão de obra, convencemos os servidores a trabalharem com determinação, com dedicação, aproveitar bem, buscar assiduidade no trabalho, e isso fez a diferença. Então, nós aproveitamos a mão de obra que já tem que estar paga mesmo, já está paga, os equipamentos que não tem uma depreciação para frente, usa-se a manutenção e usa os equipamentos nossos mesmo para fazer a diferença. E isso mudou a vida das pessoas e mudou o jeito da nossa cidade, mudou a cara. E isso faz diferença. Então, parabenizo você, Márcio, deputado, pela sua visão, pela sua cobrança, e estamos aí sempre para contribuir também com esses bons exemplos. Um grande abraço. A presidência agradece a participação de todas as senhoras deputadas, senhores deputados, e antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.